é o Dia Mundial do Hambúrguer e a Seara Gourmet quer todo mundo comemorando da melhor maneira que existe. Comendo, é claro. A partir de agora, toda quinta vai ser dia de hambúrguer Seara Gourmet. Acesse diadohambúrguer.com e escolha o seu. Mas vamos tocar o barco aqui no Morning Show, gente? Vamos agora sair de São Paulo e para os Estados Unidos. Porque após a advertência do Twitter, o presidente Donald Trump ameaçou fechar as redes sociais. Já está aqui conosco o nosso amigo Carlos Aros. Fala, seu Aros, tudo certo, meu amigo? Conta um pouquinho para nós essa história. Fala, Paulo, bom dia para você, para toda a turma do Morning. Olha só, essa história do Trump, ela tem início em um combate já antigo que ele tem com a postura das plataformas, das redes sociais, e ela ganhou um novo contorno nessa semana, quando ele teve pela primeira vez um tweet, uma publicação que ele fez na rede social, marcada como uma notícia, um post que precisa receber atenção por estar disseminando informações falsas, de acordo com o critério adotado pelo Twitter, que se baseia em checagem de fatos feitos por agências de notícias. O Twitter adotou essa postura. Os Estados Unidos não são o primeiro caso, Trump não é o primeiro caso, já há outros episódios do gênero, só que o Trump questiona, dizendo que o Twitter está adotando uma postura ali de controle sobre o que está sendo publicado na plataforma. O Trump coloca, inclusive, o Washington Post e a CNN, Washington Post que ele chama de Amazon Washington Post e a CNN que ele chama de Fake News CNN, dizendo que o Twitter está interferindo, que esse não é o papel da plataforma e tudo mais. E aí, como resposta a essa história, o Trump levantou uma lei de 1996, que é a lei da decência nas comunicações, que tira, ou que coloca lá, em 96, coloca uma proteção sobre as plataformas, sobre a responsabilidade pelo conteúdo publicado pelos usuários. E aí especula-se que hoje, quinta-feira, o Donald Trump deve publicar uma ordem executiva que remove essa proteção que as plataformas têm sobre o conteúdo, a responsabilização pelo conteúdo postado pelos seus usuários. Esse é um debate que alcançou inclusive o Mark Zuckerberg e o Jack Dorsey. O Mark Zuckerberg, que é o criador e CEO do Facebook, e o Jack Dorsey, que é o criador CEO do Twitter. Os dois em posições antagônicas não é para o debate público, o Mark Zuckerberg defendendo que as plataformas não têm que estabelecer nenhum controle sobre o que é dito pelos usuários e tudo mais, o que, sob certa perspectiva, é também muito engraçado, porque o Mark Zuckerberg e o seu Facebook têm uma história aí sobre manipulação de informações e etc. Ele agora mudou essa postura. E do outro lado, o Jack Dorsey dizendo, olha só, o Facebook não vai voltar atrás, o Twitter, perdão, não vai voltar atrás, porque a checagem de fatos é uma ferramenta importante e a gente precisa esclarecer para os usuários o que está sendo colocado. De todo modo, a gente tem um movimento em que cada vez mais, seja por meio de robôs, seja por meio da publicação enviesada, o descontrole sobre informações, sobre narrativas, e o que é verdadeiro, o que é falso, a criação de fatos, se tornou um processo incontrolável dentro das redes sociais. E aí, isso passou a gerar efeitos nocivos para empresas, para pessoas, para governos. E é um debate já bastante antigo sobre qual o limite de tudo isso. Quem deve ser responsabilizado por isso? E há uma certa omissão dos agentes reguladores, ou seja, do legislativo, enfim, de alguma maneira, em vários países, não só nos Estados Unidos, que deixam sobre as plataformas a responsabilidade de dizer e de fazer essa mediação. Então as praças públicas passaram a ganhar espaços de restrição e as pessoas passaram a ter as suas publicações controladas justamente porque as empresas de tecnologia se viram nessa obrigação de criar esses filtros. Do outro lado, os governos acusam as empresas quando convém, dizendo que, olha só, vocês não têm que adotar essa postura. E há um vácuo nesse processo, porque se deixa a coisa correr muito solta por parte de usuários mal intencionados, e a gente sabe que há essa intenção de parte dos usuários por criar essa confusão, por criar essa celeuma. As plataformas não conseguem brecar também o uso de robôs, embora tentem
eles acabam fazendo coro e uma mobilização muito grande, e a gente chega a um extremo como esse, que o presidente dos Estados Unidos discute uma possibilidade de censura. Ele para discutir a censura que ele teria sofrido, ele propõe a censura das plataformas, ou seja, se quer combater censura com censura e não se chega a um consenso sobre o que seria o razoável, as pessoas agirem como cidadãos civilizados dentro da rede social. Muito bem, Adriles quer comentar rapidinho? A gente vive, né, Paulo, uma guerra cultural, e essa guerra cultural está exatamente entranhada na seara das redes sociais. Essa pauta se casa com a outra pauta da liberdade de expressão que a gente citou aqui em relação ao STF, né? Eventualmente, os donos das empresas de redes sociais, sobretudo o Zuckerberg, que já prestou depoimento no próprio Senado americano sobre censura explícita a manifestações de pessoas com pensamento mais conservador e menos progressista. Ele disse de maneira muito clara, olha, no Vale do Silício, onde está o Facebook, por exemplo, 90% das pessoas são de esquerda, são de progressistas, ou seja, 90% das pessoas são de esquerda, são progressistas, dentro dessas agências de verificação, nessas fact-checkings. Aí resta aquela pergunta, quem verifica as pessoas que verificam os posts das outras pessoas? Você acha que elas não são eivadas por algum tipo de ideologia ou viés de costume? A melhor forma de coibir isso, de separar essas coisas, sendo que a gente tem essa seara imensa de liberdade nas redes sociais, é simplesmente estabelecer quem é que está falando, qual empresa. Se é a CNN americana, que tem um viés mais de esquerda, se é o Washington Post, se é o Le Monde, se é a Fox News, é simples. Você sabe qual é o filtro da notícia e da opinião, sabendo para qual jornalista, para qual pessoa veicula qual informação. Agora, quando é uma pessoa livre, aí não tem jeito de verificar. Perfeito, cabe ao bom Adriles. senso da pessoa que está lendo aquilo ali. Deixa eu só ouvir. Vamos lá. Eu só queria fazer 30 segundos para o Vini e 30 segundos para a Paulinha também poderem comentar. Vini? Não, eu queria, na verdade, fazer uma pergunta rapidamente para o Aras, porque é até curioso, né? Enquanto lá o Donald Trump está querendo fechar as redes sociais, aqui o Bolsonaro quer dar esse espaço, né? Para que as vozes até de apoio a ele não sejam caladas. O Aras tocou nesse ponto de que as autoridades têm tido um papel de omissão aí com relação à restrição das redes sociais, à regulamentação das redes sociais, deixando tudo nas costas da plataforma. O que poderia ser feito, Aras, por parte do Legislativo, uma proposta de lei do Executivo, que não fosse tão radical como essa questão que o Trump está sugerindo? Boa pergunta, Vini. Eu acho que o foco das autoridades tem que ser no cometimento de crimes, não é? E se há crimes sendo cometidos por meio das plataformas, e esses crimes passam, de alguma maneira, por danos que são causados para entidades ou para pessoas, por causa da disseminação de notícias falsas, ponto, a gente tem que combater dessa forma. Só que, no caso das plataformas, e aí eu discordo do Adriles quando coloca a questão sobre viés, né, esquerda ou direita, porque para mim, independentemente do papel da agência de checagem, se há um viés de esquerda ou de direita, o fato de se colocar um novo tópico para debate sobre um tema que é controverso, ou seja, se há ali dados que estão errados, nós estamos publicizando informações que têm fontes confirmadas a respeito, a gente está abrindo um novo flanco de debate. Portanto, eu não acho que o Trump tenha uma visão correta sobre essa história das informações que são coladas sobre as informações falsas, notícias falsas publicadas, porque o que está se fazendo é justamente ampliando o debate, não há censura. Você está dizendo, olha só, fulano disse isso, há um dado que contrapõe esse argumento. É complicado. Discutam. Você, na verdade, está abrindo um novo flanco para discussão e de maneira aberta dentro da plataforma. É complicado, Aros, é complicado. Por exemplo, na pandemia, em relação à informação da OMS... Só um minuto. Eu vou passar agora a palavra para a Paulinha, porque eu prometi para ela. Vamos lá, Paulinha. Eu acho que uma coisa que muita gente esquece é que quando você entra numa rede social, você assina ali termos de uso, né? Então, essa questão da liberdade dentro de uma rede social é quase que uma fantasia, porque ali você está, por exemplo, muitas questões que o Zuckerberg respondeu quando ele foi inquirido ali pelo Congresso, são questões óbvias do termo que você assina quando você entra na rede social. A rede social, ela dispõe dos seus dados, ela não é um universo tão livre assim como as pessoas gostam de imaginar. Ela tem as suas normas, ela tem as suas regras. Então também é importante a gente entender um pouco do que a gente está falando, que ali parece ser o universo livre da internet, mas não é. Você está assinando termos
para usar um serviço. E esse serviço tem um dono, né? A gente pode falar do Zuckerberg aqui como alguém aí, como o pseudo, sei lá o que o Adriles gosta de falar, mas ele é dono de uma empresa, ele oferece um serviço e esse serviço tem termos. Eu acho que é só isso que a gente também tem que entender. Ok, Carlos Aros, o em dono 10 tem um viés ideológico, encerrar essa o programa. questão. Mas a empresa Não, é e dele. o grande ponto é, esses termos de uso, a Paulinha está perfeita na colocação, não é? Os termos de uso, eles estão aí colocados, eles têm que ser respeitados porque é a regra do jogo para estar na plataforma. Mas eles não se sobrepõem de forma alguma à legislação ou às legislações dos países. E esse é o ponto que também, junto dos termos de uso, tem sido negligenciado, não é? Se a gente não entender, enquanto usuário das plataformas que existem, de um lado os termos de uso e do outro lado a legislação que tem que ser cumprida, aí é terra de ninguém. É por isso que se demorou tanto para discutir de maneira séria educação digital, porque senão, porque aí as pessoas não entendem que não existe a ausência de regras dentro do ambiente digital. Existem as regras das plataformas, como a Paulinha bem lembrou, e existe também a legislação. E esse é o único instrumento que tem que valer para controlar tanto a desinformação quanto o cometimento de crimes dentro das plataformas. Porque, em última instância, a gente está falando sobre isso. Muito bem, Carlos Aros, o homem que sabe absolutamente tudo de tecnologia. Muito obrigado pela sua participação, Aros, aqui no Morning. Estou só aprendendo todo dia. Um abração, pessoal. Bom dia. Valeu.